Olá, quero convidar você a continuar na aventura no livro de Samuel. Hoje, pensando no capítulo 1, do versículo 8 até o 17, e nós encontramos que, certa vez, quando eles estão lá em Siló adorando ao Senhor, Eucana perguntou para Ana: Ana, por que você chora? E por que não come? Por que está tão triste? Não sou melhor para você do que 10 filhos? Naquela ocasião, Ana chorando, o sacerdote Eli a encontra desta maneira e a critica dizendo: como você pode estar tão cedo ainda já bêbada? E Ana respondeu: não, meu senhor, eu estou muito angustiada, não andei bebendo, não bebi vinho ou qualquer outra bebida forte, estou apenas abrindo o meu coração para o eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral, estou desesperada e sofro muito, por isso estou aqui há tanto tempo. Então o sacerdote Eli respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel atenda ao seu pedido. O contexto da história é a crise entre Ana e Penina por conta do amor do marido e da gravidez, da gestação. Lembra? Penina tem filhos e Ana não tem. Não ter filho era culturalmente entendido como sendo uma maldição de Deus, alguém que não era abençoada, alguém que era desprezada. Isso também gera uma crise em Eucana, porque ele ama Ana que não tem filho, ele ama alguém que Deus despreza. E Ana carrega todas essas dores, todas essas angústias em seu coração. Então eu vou olhar para o texto, e esse é o nosso desafio, a gente vai perceber o que o texto está dizendo e depois nós vamos tirar lições que o texto está nos ensinando. Então eu vou olhar para o texto e vou perceber que o ato do marido em oferecer uma porção dobrada de alimento era inútil para Ana, isso não trazia paz no seu coração. O problema de Ana não é com seu marido, não é com o sacerdote, não é com a sua casa, não são as viagens. O problema de Ana é essa angústia diante de Deus por se sentir a pior das mulheres, aquela que não tem bênção nenhuma. Por isso ela chora, por isso ela é angustiada. E ao chorar, ela atrai, inclusive, esse olhar de reprovação de quem está de longe, do sacerdote Eli, e não sei de mais quantas pessoas que o texto não nos conta. Ana entende que é melhor parar, não comer e chorar. Este é o contexto que o versículo e os versículos nos apresentam. E deste texto eu olho para ele e vou aprender algumas lições muito importantes. A primeira delas é de que quando uma pessoa querida, quando alguém que eu amo, quando alguém que eu gosto está sofrendo e eu não tenho como aliviar o sofrimento, ou quando eu não sei o que dizer, não diga nada. Às vezes nós queremos resolver o problema das pessoas e nós queremos que a pessoa fique boa só porque eu falei algo para ela. E geralmente a gente usa algumas frases que não fazem muito sentido. Eucana disse: eu não sou melhor do que filhos? Com certeza não. O problema não é o marido, o problema é a percepção que ela tem de ser rejeitada por Deus. Então, diante de situações de sofrimento, onde você não tem palavras, você não sabe o que dizer, fique em silêncio. Ou sente-se ao lado e ore, apenas. E aqui vem a segunda lição. Os amigos de Jó sentaram do lado dele e, por não saber o que dizer, ficaram vários dias junto, silenciosamente, orando. Depois eles falaram, mas o primeiro momento foi marcante. Apenas fique, assente-se, busque ao Senhor. Em terceiro lugar, eu vou aprender com esse texto que as emoções podem nos paralisar. Elas podem nos travar de tal maneira que a gente vai se enfiar em um canto, quem sabe cavar uma cova, um casulo e nos esconder do resto do mundo. Interessante, Ana angustiada, chorando, está em Siló, está buscando a Deus. Eu não sei se ela vai buscar a Deus porque ama o seu marido, apenas por obediência. Eu não sei se ela vai por uma esperança de que
pudesse haver um milagre, mas o fato é de que emoções podem paralisar, mas Ana estava lá, ainda que doída, ainda que ferida, ainda que chorando, ela foi buscar ao Senhor. Não permita que as emoções tomem conta da sua vida e travem você. Coloque isso diante de Deus. Em quarto lugar, talvez a última lição deste texto é de que nós gostamos de ter soluções, de falar, vai dar tudo certo, fica tranquilo, Deus é fiel. Nem sempre isso vai dar tudo certo. Que Deus é fiel, isso é verdade. Nós não podemos exagerar na nossa ideia, no nosso desejo de acertar o outro. Talvez eu aprendo com Eli algo impressionante. Vá em paz. Quando eu não entendo, quando eu não sei o que dizer, entregue para Deus. Ir em paz era dizer que o Senhor conceda os desejos do seu coração. Eu não sei o que dizer, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu imagino, que eu desejo, que eu posso, e até você. Vá em paz. Por isso, eu devorar. E eu devorar dizendo, Senhor, me ajude que ao perceber a dor do outro, eu não seja apressado em querer resolver os problemas. E que ao perceber a minha dor, eu não seja medroso para me esconder. E em ambos os casos, eu desfrute da tua paz. Amém. Até nosso próximo encontro.